essas horas que iremos passarmos juntos aqui, adorando o Teu nome. Receba, Pai amado, o nosso culto nesta noite. Receba a nossa adoração, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos ensinar a cada momento, a cada instante, uma adoração que venha alegrar o Senhor, que venha agradar o Senhor, em nome de Jesus. Tenha liberdade em nosso meio. Guarda aqueles que talvez estejam a caminho, aqueles que de alguma forma, de repente estão trabalhando, ou porque por alguma coisa, por algum motivo não vão poder estar aqui hoje, mas que a Tua graça possa alcançá-los também. Aqueles que estiverem, Pai amado, no tempo, que estiverem acompanhando pelas redes sociais, seja com o lar de cada um deles, nós abençoamos esse tempo que eles estiverem também adorando e cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Amém, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Todo mundo aí feliz com Jesus? Então, estamos aí, né? Uma direção. Como é que está o seu coração nessa noite para adorar o Senhor? O que você tem para entregar a esse Pai que é tão bondoso, tão zeloso, tão amoroso com a gente, né? Como que a gente tem chegado na casa do Senhor? Há tantas coisas, tantas circunstâncias para nos tornar às vezes enrijecidos, endurecidos, mas o Senhor agrada de um coração quebrantado, de um coração que se rende a Ele com amor, com temor, reconhecendo a Ele, né, que Ele é toda a autoridade na nossa vida, que tudo que vivemos nos dias de hoje, tudo que passamos, Ele esteve ao nosso lado em cada detalhe. Você pode abrir o seu coração nessa noite para adorar esse Deus que é tão grande, diante da nossa pequenez, diante de todas as nossas falhas, de tudo que às vezes deixamos de fazer, de ofertar a Ele nesse dia. Mas o Senhor continuou olhando, zelando, vendo cada minuto, cada segundo da nossa vida nesse dia. E eu te convido a declarar um amor por Jesus, um amor que, se está aí meio enrijecido, meio endurecido, mas vai pedir no Espírito Santo, eu quero adorar o Senhor, eu quero tirar aqui toda tristeza, toda mancha, toda mágoa, tudo que possa estar aí te impedindo de adorar o Senhor. Cada vez que nos declaramos, né, ao Senhor, cada vez que nos declaramos ao irmão, é como a gente vem dizendo, cada vez que você olha para o irmão do seu lado, cada vez que eu olho aqui para a Jane, para o Washington, é um pedacinho, é uma parte do corpo de Cristo que está do meu lado. E não podemos desmerecer ninguém, porque o Evangelho do Reino é nos reconhecer primeiramente nós. Isaías, quando ele vê a glória de Deus ali no Isaías 6:5, né? E 6, quando ele vê ali os anjos adorando, que ele tem aquela visão da glória de Deus, ele passa a olhar não mais para as pessoas, mas ele passa a enxergar ele. Ele reconheceu que ele tinha lábios impuros no meio do povo de impuros lábios. Começa declarando, Senhor, nessa noite. Começa a falar: Jesus, eu te amo. Eu só quero te adorar nessa noite. Eu só quero te exaltar. Reconhecemos o quanto somos falhos, Senhor. Mas nós queremos mais de Ti nessa noite, Senhor Jesus. Nós queremos mais de Ti, Deus, nessa noite. Mais da Tua presença. Não abrimos mão, Pai, da Tua presença neste lugar. Eu só quero Te amar, eu só quero ver Tua face, quero tocar Teu coração. Vai declarando. Eu só quero Te amar, eu só quero ver Tua face, quero tocar Teu coração. Eu só quero Te amar, eu só quero ver Tua face, quero tocar Teu coração. Eu só quero Te amar, eu só quero ver Tua face, quero tocar Teu
sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Queremos te amar, Jesus. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Santo Espírito, enche. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Quero tocar teu coração. Você pode declarar? Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Quero tocar teu coração. Encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Ele é digno. Somente o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Fique à vontade, Espírito de Deus, neste lugar. Fique à vontade, Espírito Santo, neste lugar. A casa é sua, Pai, a casa é sua. Aleluia.
Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, a sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Impressionante ao seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante ao seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. E merecida a vida, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Merecida a vida, graça recebi, sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Te louvamos. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou
grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, aleluia. Te louvamos, Deus, te adoramos, Senhor. Bem, queridos, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez aí, não? Amém. Glória a Deus. Queria conhecer você. Tem alguém nos visitando hoje? Tem alguém? Alguém talvez está visitando? Já é de casa, né? Já é de casa? Ou está visitando? Está visitando ou é de casa? Está visitando? Seja muito bem-vinda, tá? É um prazer receber você aqui. Fica à vontade. Em nome de Jesus. Amém? Estou perguntando porque estou conhecendo o pessoal agora. Amém? Tem mais alguém aí que está visitando? Não. A Gleice está visitando? Está nada, né? Como é que é? Já tomou posse, né? Amém. É isso aí. Glória a Deus, né? Queria passar alguns avisos para você rapidinho aí. Amém? Para começar pelo GC. Quinta e sábado, então, você sabe que nós temos aí as nossas programações, né? Quinta-feira nós temos o nosso GC, então um lugar de crescimento. Queria desafiar você, então, a estar aí, né? Inserido a um GC, inserido a um grupo de crescimento, em nome de Jesus. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma direção para o seu coração, amém? Então acredito que através do GC também existe cura, Deus também liberta, amém? Deus também sara, amém? Então tudo vai depender da expectativa que eu e você nós geramos em Deus para esse momento. Como é que fica o seu coração quando você está chegando perto do dia do GC? Né? Tem uma expectativa no seu coração? Então, queria desafiar você então a pensar nisso, meditar nisso, em nome de Jesus. O que mais? Culto de oração, 19h30, sexta-feira. Espero você aqui, 19h30 na sexta, para juntos estarmos orando, clamando ao Senhor, orando, né, pela nossa família, pela nossa casa, orando pelo trabalho, orando pela cidade, orando pelo bairro, amém? Em nome de Jesus. E você é muito especial para esse momento também. Amém? Nós devemos unir as nossas orações, né, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Culto de ensino. Com a pastora. Ah, tá. Sexta-feira após a oração, definiu o horário ou não? Às 20h30? Então após às 20h35, mais ou menos. Vou falar 20h30 não, que pode ter uns 5 minutos de atraso, né? Às 20h30, então, após a oração na sexta, a pastora Giane quer ter um tempo com você, mulher, que está inserida, né, em algum trabalho da igreja. Ela quer ter um tempo com vocês, em nome de Jesus. Amém? Culto de ensino. Culto de ensino, obrigado, pastor. Que foi definido lá agora, né? Culto de ensino, domingo pela manhã. Nós cremos, né, que a cada dia, todos os dias Deus está nos ensinando. Sim ou não? Amém ou não? Todo dia Deus está ensinando alguma coisa específica para a gente, algo especial para a gente. E não é diferente do domingo pela manhã.
todo domingo pela manhã nós temos uma palavra dirigida, direcionada pelo Senhor. Então eu queria desafiar você também a estar no domingo pela manhã. Amém? Eu quero louvar a Deus por cada pessoa que se dedica, cada pessoa que, né, se esforça a estar domingo pela manhã aqui, né, para poder aprender mais de Deus. Nós sabemos que é bem desafiador, não é verdade? Depois de uma semana bem corrida, bem atarefada de trabalhos e tantas coisas, e aí geralmente de domingo a gente talvez queria descansar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais na cama, né, e tal, e a gente abrir mão às vezes do nosso descanso para poder aprender mais de Deus. E eu penso que nada fica em vão. Deus sempre nos recompensa. Amém? Então, acredito que tem uma recompensa de Deus para as nossas vidas também pelo culto de ensino, em nome de Jesus. Então, você sabe também que domingo à noite temos um encontro marcados uns com os outros para juntos adorarmos ao Senhor às 19h30, em nome de Jesus. Amém? É isso. Tem mais alguma coisa? Não? Conferência Fazer Discípulos. Agora apertei. Conferência de Discípulos do dia 17, começa dia 17, né? 17 a 20 de julho, com o tema Corações em Chamas. Então, tá aí uma grande oportunidade de nós. Quem aqui já foi lá na nossa sede, Volta Redonda? Quem já foi? Amém. Glória a Deus. Como? Aqui atrás também tem. Pois é uma grande oportunidade para a gente poder conhecer um pouco mais, né, de onde saiu, né, de onde foi gerada as outras igrejas, né, de onde é a nossa igreja mãe. Então eu queria desafiar você que puder, você que quiser também, né, é uma grande oportunidade para a gente poder estarmos adorando o Senhor e aprendendo algo da parte dele lá. Amém? Do dia 17 ao dia 20 de julho, desse mês agora. Amém? Abre comigo a sua Bíblia aí, no mesmo texto que nós abrimos no domingo. Palavra tão poderosa, né? Tão simples e poderosa, quando se trata de algo muito importante que envolve a nossa vida, né? Gênesis capítulo 26, foi o texto que eu utilizei no domingo. Eu queria refletir um pouco mais com você hoje. Gênesis 26, versículo 1, versículo 2, vai dizendo assim: houve fome na terra, e houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar, e o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi, peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas estas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai. Versículo 6: e Isaque habitou em Gerar. Esse foi o texto aí que nós utilizamos no domingo. E durante o dia o Senhor foi trazendo novamente esse texto ao meu coração. E eu falei no domingo, né, que havia-se um tempo de escassez, havia-se um tempo, né, difícil, né, onde Isaque e toda a nação, né, estava vivenciando naquele período, naquele tempo. E foi o mesmo, mas basicamente o mesmo período de escassez em que Abraão, no tempo de Abraão, havia tido também. E Abraão foi tentado em descer ao Egito para buscar então recursos, né, para o seu sustento, para o sustento da família. Mas aí Deus deu uma ordem para ele, Deus deu uma direção clara para ele e objetiva, dizendo para ele o seguinte: olha, eu não quero que você vá. E a Bíblia está dizendo que Abraão decidiu obedecer os mandamentos, os estatutos e as leis de Deus. E a mesma coisa está se repetindo agora com Isaque. Forte isso, né? Tem coisas que os nossos pais vivenciaram e que às vezes nós vamos ser tentados, né, a vivenciar também. Não é verdade? Então foi a mesma coisa. Isaque estava sendo tentado a buscar recursos também no tempo de escassez. E Deus estava ensinando a Isaque também a confiar nele, na palavra dele. E disse: olha, da mesma forma que eu fiz com o seu pai, né, eu vou fazer com você também.
Então, a questão toda era só obedecer. E aí o texto vai dizer, no versículo 12, o seguinte: então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. Então, Isaque, ele plantou no lugar, no dia, no momento, num período, em uma estação de muita escassez, de muitas dificuldades, e assim o Senhor fez cumprir na vida dele uma palavra que ele havia liberado, mediante a obediência dele, que no mesmo ano que ele semeou, ele pôde colher 100 vezes mais daquilo que ele plantou, mesmo no tempo de escassez, mesmo nos dias difíceis. Amém? Então, vira a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim: olha, os dias difíceis nunca serão impedimentos para mim e você semearmos. Fala com ele assim: olha, os dias difíceis são apenas uma das maneiras de Deus operar na sua vida o impossível. Você crê nisso ou não? Amém? Então quero desafiar você então, com alegria no seu coração, a plantar, a semear nesse tempo. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido como o tempo de Isaque, tempo de escassez. Mas Deus tem poder, tem todo o poder para nos fazer prosperar, se Ele quiser, para a glória dEle e para o louvor dEle. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos orar juntos. Quais são as palavras que você libera sobre os seus recursos, sobre o seu salário? Quais são as palavras que você lança quando você recebe, né, ali a sua renda? Quais são as palavras que você tem lançado? Eu quero orar com você nesse sentido hoje. Nós precisamos ser muito cautelosos, devemos ter muito cuidado com as palavras que nós lançamos. E às vezes tem pessoas que às vezes acabam lançando palavras de maldição no recurso em que Deus confiou nas mãos deles, nas mãos delas, para poder então assim administrar. E talvez não sabe às vezes o porquê que vai passando tantos dias difíceis e tal. E às vezes o que precisa mudar é o cântico dos nossos lábios. Então que você possa ser grato ao Senhor por aquilo que Ele tem permitido chegar nas suas mãos. E que você possa ser fiel a Ele também, independentemente se é pouco ou se é muito, porque o mais importa é que nós queremos e desejamos confiar nele cada dia mais. Pai, a nossa oração nesta noite é como forma de quebrantamento. Nós queremos pedir perdão ao Senhor das vezes que nós lançamos palavras pesadas, palavras de miséria, palavras como murmurações, quando de repente nós recebemos os proventos, quando o Senhor confia nas nossas mãos aquilo que pertence ao Senhor. Nos perdoa, Pai. E nesta noite nós queremos nos arrepender se em algum momento nós declaramos palavras de maldição sobre o salário, sobre o recurso financeiro. Nós acreditamos que o dinheiro é uma das maneiras do Senhor nos prosperar. Então nós abençoamos o recurso que vem nas nossas mãos. Nós abençoamos, Pai amado, as nossas despensas. Nós agradecemos ao Senhor pela casa, pelo teto em que nós residimos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo pão, pelo alimento de cada dia. Nós te agradecemos, Pai amado, dos dias frios que o Senhor nos permite sermos aquecidos, pelo dia de calor que nos permite o Senhor a sermos refrescados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque acreditamos que o Senhor é dono de todas as coisas e por isso nós, nessa noite, mais uma vez, entregamos e confiamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoa você, abençoa a sua fidelidade ao Senhor e que Deus possa fazer abundantemente mais aquilo que você tem pedido
ou o que você tem pensado, em nome de Jesus. Tem liberdade com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos Estou te ver na presença de Deus. O amor está aqui, o amor liberta. Estás aqui, o trono de louvor, tua presença me curou, assombrado estou. sopra em nós, Espírito, te queremos ver. sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. E se abram os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. e se E abra os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E se abra os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Glória a Deus. Amém.
Pode se assentar, nosso assento. Vem aproveitar a oportunidade, chamar a irmã Neia, né? E com a bebezinha, né? Com a netinha, filha também, se quiser, por favor. Vem cá. Queremos mais uma vez orar por vocês. Em nome de Jesus. Amém. Pode retirar para nós, por favor. Pode vir aqui em cima, não tem problema não. Amém, queridos? Então, pode chegar mais para cá. Que linda, parabéns. Um dos motivos, né, da nossa importância, da importância da igreja do Senhor estar reunida em oração, um dos motivos, como por exemplo essa bebezinha linda, né, que estava passando por alguns momentos, né, desafiadores, a família, e a igreja, nós como igreja, estivemos orando, né, por ela. Qual o nome dela? Jamile, pela vida da Jamile, e para a glória de Deus, ela está aqui, né, recuperada, para a glória de Deus, estabelecida a saúde dela. Vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Olha o quanto é importante nós nos envolvermos em intercessão e oração pelos outros, amém? Então, vamos abençoá-la mais uma vez, a Jamile, como se fosse, de repente, um dos nossos filhos, de repente, um dos nossos entes queridos. Vamos abençoar, vamos liberar a palavra de bênção mais uma vez sobre ela. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Jamile, pela vida da mamãe, pela vida da vovó dela. Senhor, nós te agradecemos por toda a família, Senhor. Muito obrigado. Nós agradecemos porque em todo o tempo o Senhor esteve, ó Pai amado, com essa criança. Em todo o tempo o Senhor esteve cuidando. Obrigado pelas orações ouvidas, pelos clamores, Pai amado, recebidos nos céus. Nós queremos te agradecer pela vida da Jamile. E mais uma vez, como igreja do Senhor, nós liberamos, Pai Santo, palavras de bênção sobre ela, Pai amado, saúde, Senhor Deus. Nós tocamos, Pai amado, no corpo dela pela fé, nós tocamos no sangue dela, nós tocamos nas plaquetas dela, nós tocamos nela pela fé no Senhor e liberamos, ó Pai amado, a saúde necessária para a glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue a cuidar em todo o tempo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí, amém, Deus abençoe, amém, glória a Deus pela sua vida, e obrigado por você estar intercedendo em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Abre aí comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. O tema da mensagem é quem adivinhar, eu vou, de repente eu dou um doce, tá? Não vou pagar sem outra coisa não. Um doce, de repente um doce. O tema da mensagem é estamos em? É o quê? Estamos em guerra? Quem acha que estamos em guerra? Levanta a mão. Quem acha outra coisa? Estamos em? Vou pregar tudo de novo, como eu preguei domingo. Só a pastora Helena que acertou. Estamos em reforma, estamos em construção. Amém? É o que Deus tem falado com a gente nesses dias aí. E pensei que talvez o tema seria outro, mas uma vez mais o Senhor está querendo nos conduzir, querendo falar algo um pouco mais com a gente. Estamos em construção, seria o tema da mensagem. Efésios capítulo 1, versículo 13. Amém? Está dizendo assim, quem abriu, quem achou aí, dá um glória a Deus. Isso, só algumas pessoas. Amém. Está dizendo assim, olha, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade. Fala comigo, a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A pessoa está do seu lado e fala assim, olha, você foi selado pelo Espírito Santo
da promessa. Pai, essa é a tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração, cada coração aqui. E o Senhor sabe como se encontra cada coração. E talvez tenha algum coração que esteja fechado no momento, talvez preocupado, talvez aflito. Não sei como está o coração de cada um dos teus filhos, mas que nessa noite possamos permitir que o teu Espírito possa quebrantar-nos diante da tua presença, que o Senhor possa arar a nossa terra, essa terra. Nós somos a terra e a tua palavra é a semente, e que o Senhor que nesse momento possa a tua semente ser lançada, Pai amado, plantada, que possa germinar em nosso coração, que possa crescer e dar frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Repete comigo assim: hoje eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui já teve aquela experiência quando criança de colocar os dedos, na massa de bolo para saber o gosto do bolo sem antes ao menos ele estar pronto? Alguém já teve essa experiência quando criança, na infância? Que bom, ainda bem que eu não estava sozinho, Você já teve essa experiência de colocar lá o dedinho lá no bolo, na massa de bolo da mãe, da avó, não sei, Tem que tomar muito cuidado, Porque o bolo de mãe é bom, A comida de mãe é bom, mas a comidinha de vó é excelente também, E aí, acredito que você em algum momento possa ter feito isso. E o que eu quero dizer com você é que ter o Espírito Santo é como o gosto maravilhoso da massa nos nossos dedos. É experimentar o bolo antes de ficar pronto. Quando o Espírito Santo nos traz a presença de Cristo, ele nos dá o antigosto de como é ser recebido como noiva de Cristo e desfrutar o amor e a comunhão eternos com ele. Quando nós lemos aqui o texto, quando Paulo ele descreve um povo de Deus que foi selado com o Espírito Santo da promessa, do que ele está se referindo? O que ele está falando? Ele está falando da obra do Espírito Santo de produzir um sinal de identificação e propriedade. Amém? A marca de uma gloriosa obra interior em seu povo. Era ele dizendo que o Espírito Santo havia rotulado-os como propriedade exclusiva de Deus. Então Paulo ele estava falando à igreja em Éfeso, dizendo à igreja de Éfeso que aqueles que haviam sido selados pelo Senhor, aqueles que haviam sido selados pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo estaria produzindo um sinal de identificação, estaria de alguma forma produzindo um sinal de propriedade, e que agora existia-se dentro de cada pessoa, no interior de cada pessoa, uma marca no coração, no interior de cada um daquelas pessoas que um dia foram marcados, foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Então quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, sim ou não? E agora o que Ele faz? Ele vai marcar a nossa vida. Você já foi marcado pelo Senhor? Já foi? O Senhor já marcou você de alguma forma, de alguma maneira? Você lembra talvez como foi o dia da sua conversão? Ou talvez não a sua conversão, mas um culto como foi que marcou a sua vida, que o Espírito de Deus, ele selou você de alguma forma especial, de uma forma poderosa, e você, então, até hoje você se lembra, poxa, aquele dia eu fui selado, eu fui marcado pelo Senhor, eu fui marcado pelo Espírito Santo. Então é sobre isso que Paulo estaria falando, estaria tratando, estaria dizendo à igreja em Éfeso, dizendo, rotulando aquelas pessoas, aquele povo, como propriedade exclusiva de Deus. Era Paulo falando para os irmãos em Éfeso, dizendo o seguinte: olha, vocês agora que foram selados pelo Espírito Santo, vocês agora são propriedade exclusiva dele. Vocês agora têm um dono. Vocês agora não vão fazer mais o que vocês querem, o que vocês desejam fazer por suas próprias vontades.
Agora você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Você tem um dono. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você crê nisso ou não? Pois é. Então Paulo estava caminhando nessa direção com os irmãos em Éfeso. E aí ele estava dizendo que agora uma obra sobrenatural muda esses indivíduos para sempre. Uma obra sobrenatural do Espírito Santo estaria mudando aquelas pessoas para sempre. E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Uma vez que o Espírito Santo, ele opera a sua obra sobrenatural em nós, quando nós somos marcados por ele, essa marca, ela é para sempre. Amém? Então, nós podemos estar em qualquer lugar. Talvez possamos até mesmo desejarmos sair até mesmo da presença de Deus, querer trilhar outros caminhos, outras direções. Mas eu acredito que uma vez que uma pessoa foi selada pelo Espírito Santo, uma vez que ele foi marcada como propriedade exclusiva de Deus, essa pessoa foi marcada para sempre. Não tem jeito mais. E eu me lembro de uma eventualidade como essa. Eu tinha acabado tinha batizado, né? Estava na igreja e tal. Aos 17 anos mais ou menos tinha me convertido. E aí, na família Viva mesmo, na época era IPV. E aí entrou o tempo de alistamento no exército, né? Eu fiz o alistamento. E aí dos 18 anos foi a período, né? 18 para os 19 foi o tempo de alistamento. E eu tive que servir o exército por um tempo. E aí foi o período em que eu, infelizmente, havia me afastado dos caminhos do Senhor. E fiz coisas que não me orgulho, né? E aí um dos momentos que teve uma comemoração, uma confraternização no final do ano, né, do nosso pelotão, e aí estava lá os oficiais, né, os sargentos, o subtenente, enfim, e os soldados, estávamos todos lá reunidos, e aí estava acontecendo alguns movimentos lá, né, bebida, aquela coisa toda que você sabe que tem no mundo. E eu tentava me encaixar naquele padrão. Estava tentando novamente me encaixar de novo naquele padrão. E aí, se eu demorei ali 1h30 naquele lugar, foi muito. Porque eu não conseguia me encaixar mais. Eu estava afastado, mas eu não conseguia me encaixar, eu estava sem lugar. E eu me encostei um pouquinho de canto assim, tentei tomar umas bebidas e tal, não conseguia beber, e eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Dentro de mim, sabe? Dentro de mim eu me perguntava, o que eu estou fazendo nesse lugar? Esse lugar não é para mim. Essas coisas não é comigo mais. E aí, eu fui pedir um amigo, não tinha carro, né? E estava longe, estava uma cidade vizinha, que era em Barra Mansa. E eu falei com um amigo assim, cara, eu vou embora. Mas que isso? Mas você já vai embora? Por quê, cara? Eu disse, não tô legal não, vou embora. Quero ir embora, você pode me levar na rodoviária ali e tal? Eu te levo lá, me levou, fui embora para casa. Foi uma noite muito ruim para mim, né? Mas eu tomei uma decisão naquela noite, eu falei assim, já entendi que aquele lugar, que esse mundo não é o meu lugar. Que de fato o Senhor um dia me selou, que um dia o Senhor marcou minha vida e essa marca agora é para sempre. A pessoa está do seu lado e fala assim, olha, o Senhor te marcou. E fala assim, se Ele não te marcou, Ele vai te marcar ainda. Agora fala assim, olha, pode ser hoje. E uma vez que Ele marca alguém, querido, não adianta, vai ser para sempre. A marca vai ser para sempre. E a gente pode tentar relutar contra isso, podemos tentar ir para um lado e ir para o outro, mas sempre vamos carregar essa marca. Essa marca vai estar fixada em nós. E o mundo não vai conseguir tirá-lo. E pode tentar fazer o que for e não vão conseguir tirar essa marca de nós, porque um dia, quem foi marcado, o indivíduo, a pessoa que foi marcada de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo, essa marca será para sempre. E agora, o que Paulo estava dizendo para eles é o seguinte, olha, vocês foram marcados, essa marca vai ser perpétua, essa marca vai ser para sempre na vida de vocês.
E agora essas pessoas, esses irmãos, eles não seriam mais pessoas comuns. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez que alguém é marcado pelo Espírito Santo, ela deixa de ser pessoas comuns. Você pode dizer isso comigo? Uma vez que eu fui marcado, eu deixei de ser uma pessoa comum. O que isso significa? Que não sou mais deste mundo. Amém? Então, uma pessoa que foi marcada pelo Senhor uma vez que a pessoa foi marcada pelo Espírito Santo, ela deixa de ser uma pessoa comum, pastor Vanderlei. Não é mais uma pessoa comum, é uma pessoa especial. Mais do que especial, porque agora ela é propriedade exclusiva do Senhor. E aí Paulo continua dizendo, o texto fala que eles puseram aqueles irmãos, puseram seus afetos nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2, acompanha comigo aí. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são do quê? Que são da terra. Será que tem muita coisa no céu para Deus nos revelar? Será que tem muita coisa lá em cima no céu que Deus deseja que a gente esteja, que nós venhamos estar com o nosso coração voltado para o céu? E às vezes nós não vivemos coisas que Deus já tem reservado para nós do céu, porque os nossos olhares estão voltados para a terra. Porque nós estamos presos aqui na terra. Vou te dar um exemplo. Se eu perguntasse para você agora, quantos aqui desejariam morrer por esses dias? Quantos aqui ficaria feliz em morrer? Quantos daqueles que talvez que já estão, que foram marcados pelo Senhor, gostaríamos de permitir que o Senhor pudesse nos levar? Fica tranquilo, calma o seu coração aí, calma o coração. Por que nós não gostaríamos? Porque estamos presos a essa terra. Mas a realidade é que se o Senhor nos buscasse hoje, seria algo muito precioso, sim ou não? Estaríamos muito melhor do que estamos hoje. Mas a realidade é que nós queremos viver mais tempo na terra, nós queremos aproveitar mais tempo com a nossa família, nós queremos aproveitar mais tempo com os filhos, nós fazemos planos, né? Estou fazendo muito esse plano da Manuele casar, não, né? Deixa para depois, né? É ou não é, Júlio? Estou fazendo esse plano ainda não, mas, poxa vida, isso seria algo extraordinário, seria algo preciosíssimo. Mas nós não estamos prontos, talvez, para essa conversa. Talvez não seja o momento. Mas a questão é que, por muitas vezes, nós não vivemos as coisas que tem reservadas para nós no céu, porque ainda estamos presos às coisas terrenas. E aí, Paulo estava falando que eles não ficaram abalados quando surgia qualquer palavra de condenação entre eles, quando surgia tristeza entre eles. Por quê? Fala comigo assim, porque eles um dia foram marcados, selados pelo Espírito Santo. Então eles não ficavam abalados quando surgia qualquer palavra de condenação. E quando surge uma palavra de condenação sobre a sua vida, o que acontece com você? Você fica abalado? Você fica estremecido? Se levanta-se algum assunto, alguma palavra, alguma questão, né, de condenação, quando a tristeza bate no nosso coração, será que nós ficamos abatidos, abalados? Pastor, então, em momento nenhum nós vamos passar por momentos difíceis ou de tristeza? Sim, mas desde que esses momentos não dominem a nossa vida. É sobre isso que Paulo está querendo tratar com eles. Dizer o seguinte: vocês foram selados, mas agora vocês não podem permitir com que as palavras de condenação, e muito menos que os dias de tristeza, possa então definir o futuro de vocês, possa dominar vocês. E aí, talvez você se pergunte: o que será que aconteceu para que eles
fossem transformados? O que será que aconteceu para transformá-los? O que será que o Espírito Santo fez nesses cristãos? O que os marcou e selou para sempre como posse do Senhor? E a resposta para isso foi muito simples. O Espírito Santo deu a eles um antigosto da glória de sua presença. Ele veio antes, abriu-lhes os olhos espirituais, rasgou o véu da carne e permitiu que experimentassem uma manifestação sobrenatural de sua imensa grandiosidade. E aqui o primeiro ponto que eu queria destacar com você é o seguinte: por isso não devemos permitir que nada em nossa vida impeça a obra do Espírito Santo. Fala comigo assim: eu não posso permitir que nada na minha vida impeça a obra do Espírito Santo. Nós estamos em construção, amém ou não? E o Espírito Santo de Deus, ele, como nós lemos, nós falamos no domingo, que essa construção que o Senhor está nos edificando, que o Senhor está nos construindo, está nos reformando. E essa construção não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, é de maneira progressiva. Não vi ninguém ainda que começou e fez um projeto de uma casa, de uma construção, né, de uma casa, e começou a fazer a casa em um dia e terminou no mesmo dia. Tem casas que demoram-se 3 meses, 4 meses, é verdade? Talvez, dependendo de situações, pode demorar 1 ano, depende de muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos então permitir que nada em nossa vida impeça a obra do Espírito Santo. E aqui eu fico uma pergunta para mim e para você. Tem alguma coisa na sua vida que esteja impedindo a obra do Espírito Santo de ser concluída? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que na sua vida que está impedindo a obra do Espírito Santo de ser dada continuidade a essa obra? Porque essa obra deu início, penso eu, deu-se o início quando nós entregamos nossa vida para o Senhor. E agora o engenheiro, o bom engenheiro, o arquiteto, né, o construtor, né, o perfeito construtor que é o Senhor, ele começou a boa obra. E talvez nesse meio percurso aconteceu alguma coisa que foi impedida essa obra de ser dada continuidade. E pode ter certeza de uma coisa, que não é o Senhor que impede a obra de ser dada continuidade. Quem impede essa obra, essa construção é quem? Somos nós. E será que existe alguma coisa em nossa vida que esteja impedindo a obra do Senhor de dar continuidade? Então precisamos que o Espírito de Deus afaste o véu da nossa carne e nos dê o antigosto da nossa herança. Segundo ponto, Deus está selando o seu povo para seus propósitos em nossa época. Fala comigo assim: Deus está selando o seu povo para seus propósitos nessa época, para esse tempo, para essa última hora. Então o Senhor, ele está selando pessoas. O Senhor está selando pessoas nessa época, nesse tempo, nessas últimas horas. Para que o Senhor está selando? Para os seus propósitos. Para que os propósitos de Deus sejam realizados na vida de cada pessoa. Então podemos ir agora a reuniões em que Jesus se apresente tão real que experimentamos um pouco, uma porção do céu em nossa alma. E aí podemos sair dali com a sensação de realidade eterna, de que uma obra está sendo realizada em nosso interior para sempre. Então olha a importância de participarmos dos cultos, a importância de estarmos ligados ao corpo de Cristo, porque todas as vezes que nós estamos reunidos, aonde o Senhor Jesus ele está presente, nós saímos ou deveríamos sair do lugar de um momento como esse, com essa sensação de que uma obra está sendo realizada no meu interior, e é para sempre.
e será contínua. Quero dizer para você que às vezes nós podemos perder em algum momento dessa obra quando deixamos de estar presentes no corpo de Cristo. Talvez uma palavra que foi liberada, que está sendo liberada naquele dia, seja talvez um tijolinho da construção. E a cada palavra, um GC, uma reunião, uma conferência, cada momento desse, um discipulado, cada momento como esse pode ser um tijolinho para que essa obra possa dar continuidade, prosseguimento nessa obra. E se nós não entendemos isso, podemos então não ter essa sensação de que está sendo realizado no nosso interior para sempre uma obra. Então não despreze, fala comigo, não posso desprezar. Não despreze momentos como esse. Valorize momentos como esse. Louve a Deus, agradeça a Deus nesses últimos 11 anos, né? 10 anos, vou completar 11 anos. Nesses últimos 10 anos, quantas palavras foram lançadas ao seu coração? Porque cada palavra que foi lançada, acredito eu, que foi uma parte dessa construção a ser erguida. Estou falando daqui, mas talvez em outro lugar que você se converteu, que você foi acolhido em outro lugar. Não despreze, agradeça a Deus, porque nós estamos em construção. E em cada momento o Senhor, Ele está concluindo e continuando essa construção em nós. E aí sentimos que não somos desafiados apenas por um sermão, mas pela própria imagem do Espírito Santo. Então agora vai muito além. Agora eu não estou sendo desafiado por uma palavra. Eu não estou sendo mais confrontado com a palavra, não estou sendo mais de alguma forma desafiado com um sermão, mas eu estou sendo desafiado pela imagem do próprio Espírito Santo. Então, quando as Escrituras se referem ao Espírito Santo revestindo indivíduos, revestindo pessoas, elas estão descrevendo o poder do próprio Espírito Santo para equipá-los a fazer algo, a realizar algo. Abre comigo aí a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, versículo 34. Juízes capítulo 6, versículo 34. Está dizendo assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. O que está acontecendo no contexto dessa história aqui? Texto, se nós olharmos aí o contexto, né, um capítulo anterior de forma anterior, vai dizer de uma opressão midianita descrita em Juízes, que estava sendo severo naquele tempo. Então estava existindo uma opressão muito grande da parte dos midianitas. Os midianitas, juntamente, né, com os amalequitas e outros povos do Oriente, invadiam Israel durante a época da colheita. Então, toda vez que era a época da colheita, os midianitas, né, também assim como os amalequitas, eles invadiam Israel, né, o povo de Israel, no tempo da colheita, destruindo as plantações e levando o gado. Então, imagina como é que seria um tempo difícil para eles, em que os inimigos invadiam o seu campo no tempo da colheita, no tempo que era para eles poderem desfrutar de tudo aquilo que um dia eles haviam plantado, e esperaram tanto tempo para poder colher, e agora reúne-se alguns dos povos, algumas nações, para poder então tomar aquilo que era de posse deles. E aí essa situação deixava os israelitas empobrecidos e consequentemente desesperados, forçando-os até mesmo a se esconder em cavernas,
em lugares fortificados, com medos, né? Porque mesmo que levasse todo o plantio, mas que se de repente não conseguisse matá-los, talvez poderia ter a oportunidade de plantar novamente e trabalhar novamente. E aí o clamor de Israel a Deus é o plano de fundo para a intervenção divina que se manifesta no chamado de Gedeão. Então está acontecendo algo muito forte, muito sério, e o povo de Deus começa então a clamar ao Senhor. E aonde agora desperta-se um chamado na vida de Gedeão. E o texto que nós lemos aí, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele revestiu Gedeão e fez soar o alarme, convocando os homens, né, da família de Abiézer a segui-lo. Então o Senhor estava, de alguma forma, revestindo Gedeão. Deus escolheu usar Gedeão como libertador do seu povo. Este ato do Espírito Santo transforma Gedeão, dando-lhe a ousadia para convocar o povo para quê? Para a batalha. Deus estava revestindo Gedeão de poder, de autoridade, de ousadia. Talvez estava inseguro, talvez com medo, não sei. Mas o texto está dizendo aí que o próprio Deus revestiu ele. O Espírito Santo revestiu Gedeão. E Gedeão agora estava com a incumbência de tocar a trombeta e convocar o povo para a batalha. É dizer o seguinte: espera aí, eles querem guerra, eles querem batalha, então vamos ter guerra, vamos lutar por aquilo que é nosso. Mas ele foi revestido pelo Espírito de Deus. Deus equipou Gedeão para a tarefa que ele lhe deu quando o Espírito Santo se apoderou dele. E outro exemplo que nós temos em Lucas capítulo 24, 49, que diz assim: eis que, Jesus falando aos seus discípulos, né? Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então aqui o texto você conhece: o Espírito Santo revestiu os discípulos para se tornarem testemunhas para o Evangelho no mundo todo. Agora eles foram equipados pelo Espírito Santo para cumprir a vontade do Pai. E aí eu quero dizer para você o seguinte: que uma vez que nós fomos selados pelo Senhor, uma vez que fomos revestidos pelo Espírito Santo do Senhor, não foi para fazermos as nossas vontades, mas para cumprir a vontade do Pai. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto de você? Dizer para ele assim: olha, quando você foi revestido do poder, quando você foi revestido pelo Espírito Santo, não foi para você fazer as suas vontades, mas para fazer a vontade do Pai. É para cumprir o propósito que o Pai nos outorgou, para fazer aquilo que Ele quer, para cumprir a vontade dEle. Então, não mais desejamos este mundo, porque provamos algo muito melhor. Uma vez que eu e você provamos do Espírito Santo, nenhum dos outros banquetes, nenhuma das outras receitas que o mundo tenta nos oferecer pode se comparar com a presença do Espírito Santo. Porque uma vez que nós provamos dele, nada mais nos importa, nada mais nos chama a atenção, porque provamos um dia de algo muito melhor. E nós não podemos ser hipócritas e dizer que as festas, que as baladas, dizer que pode revelar, né? Não tem problema não. Mas lá no mundo lá eu gostava muito de um pagodinho, sabe? Gostava de um pagodinho. Tocava, pode falar não, senão o pessoal vai querer, e eu sou bom para isso, mas não. Tocava até instrumento de percussão no pagodinho. Gostava. Era bom. Cercado de coisas que alimentavam a minha carne. Era muito legal. Mas depois que eu experimentei do Espírito Santo, querido, nenhuma outra coisa poderia se comparar com ele. Você já provou do Espírito Santo na sua vida? Se você provou, você concorda comigo então que as ofertas
que talvez o banquete, ele é bom, ele é joia, e às vezes assim, deixa a gente de queixo caído, né? Mas todas as vezes que os banquetes forem apresentados diante de nós, e nós recordarmos que um dia nós fomos selados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que nesse dia nós experimentamos algo que não pode, jamais pode ser comparado. Nenhum dos outros banquetes podem e vão conseguir ganhar o nosso coração. Nós não iremos querer colocar as nossas mãos para saber como que é a massa, como que é a textura dos alimentos que este mundo nos oferece. Eu não estou falando de comida física, eu estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisas que realmente vão nos fazer sair da presença de Deus. E posso te falar uma coisa, querido? Depois que a gente sai, é bem difícil para a gente voltar. Se você nunca saiu, glória a Deus por isso. E não deseje e dia algum sair. Porque só quem saiu um dia sabe o quanto é desafiador em retornar para a presença do Senhor. Então, se você experimentou dessa receita maravilhosa e preciosa, incomparável que é o Espírito Santo de Deus, há de concordarmos que não tem nada comparável a Ele. Não há nada mais precioso do que Ele. Será que você poderia se colocar de pé nessa noite? Queria desafiar vocês a voltar, a retornar para a sua casa com essa convicção dentro do seu coração, que se você entregou a sua vida para Jesus, você foi selado por Ele. E que talvez você poderia ter provado de alguns pratos, de algumas iguarias lá fora, mas você entendeu que não há nenhuma outra receita melhor, que você não provou nada melhor na sua vida do que o Espírito Santo. Sabe que você pode fechar os seus olhos? E que você não pudesse permitir que nada nesse momento impedisse a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que nada e ninguém. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já provou do Espírito Santo de Deus? Como aquela mulher lá no tanque, né? Que saciava por uma água, queria beber uma água. Uma mulher pecadora, uma mulher que vivia uma vida de forma completamente oposta aos princípios bíblicos. E Jesus disse para ela que se ela bebesse da água que Ele tinha a oferecer para ela, ela nunca mais teria sede. Nunca mais ela precisaria voltar para buscar água. E o que Jesus estava dizendo para ela não era algo físico, não era algo tangível, não era algo que poderia se tocar. Jesus não estava se revelando a uma obra externa, a uma construção física. Jesus estava sendo claro e objetivo, dizendo para ela que era algo interior, que o que ela precisava mudar não era externo, mas era dentro dela. E quantas vezes nós pensamos que o Senhor, o Espírito Santo, talvez Ele quer mudar só a nossa casca, quer mudar só a nossa aparência, e deixamos de permitir que Ele possa mudar o nosso interior, nos marcar de dentro para fora. Se você não experimentou se ainda não experimentou do Espírito Santo, eu queria convidar você nesta noite a provar dele.
a permitir que Ele pudesse entrar em sua vida, fazer morada em você. Que você pudesse sair daqui sendo casa de Deus. Como assim, pastor? Como eu sairia daqui sendo casa de Deus, casa do Espírito Santo? Entregando a sua vida para Ele. Entregando o governo da sua vida para Ele. Declarando com os seus lábios e com atitudes, dizendo que Ele agora, Ele é o seu dono. E que você é uma propriedade exclusiva dEle. Porque a partir de hoje Ele te selaria e quer te selar com o Espírito dEle. E que agora eu e você, nós não podemos mais fazer aquilo que a gente quer. Porque temos um dono. E devemos fazer e cumprir a vontade desse dono. Quando a Bíblia fala de escravos de orelha furada, está falando, dizendo que os escravos, eles haviam sido marcados pelos seus donos, mas que eles seriam livres para decidir se quisesse continuar com ele ou não. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos sela, Ele nos marca, mas nos deixa com o direito de escolha. Se queremos continuar servindo Ele por amor ou não. Se você não provou dessa água ainda, se você ainda não provou se você não provou do Espírito Santo ainda, e você deseja, e talvez você tenha tentado de alguma forma preencher as lacunas da sua alma com outras coisas, com outros pratos, com outras iguarias, eu quero dizer para você que no dia que você experimentar do Espírito Santo, você não vai precisar de experimentar mais nenhuma outra coisa. Tenho certeza disso. Você não vai sentir falta. Você pode até lembrar, mas você não vai sentir falta mais. Isso não será a sua principal necessidade. Porque a sua principal necessidade, o Espírito Santo, Ele veio suprir. Tem alguém nessa noite? Ele nos ungiu para pregar libertação, quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação. Declare isso. E quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Permite o Espírito Santo de Deus, Ele tocar em você nesse momento. Permite o Espírito Santo de Deus, Ele selar você mais uma vez nesse momento. Se você fala em línguas, quero desafiar você a ultrapassar a sua racionalidade nesse momento. E que você tivesse essa liberdade no Senhor. E que você possa ser selado por Ele. Espírito do Senhor, Se
Seja selado mais uma vez pelo Espírito Santo. Está presente para consolar. Seja selado mais uma vez Deus pelo com a Espírito gente, Santo. exalando vida, forças para caminhar. Seja selado mais uma vez pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. O Espírito Santo de Deus, ele não te selou para você fazer aquilo que você bem entender da sua vida, mas para cumprir o propósito pelo qual Ele te chamou. Eu quero te fazer uma pergunta: você está cumprindo o propósito pelo qual Ele te chamou? Ou você ainda está relutando para fazer a sua vontade? Ou você ainda está relutando para não cumprir aquilo que Ele te chamou? Nós temos agora um dono, nós agora somos propriedade exclusiva dele, mas talvez você ainda não é. Então alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, então alguém nessa noite que deseja ser selado por esse Espírito Santo, ter o selo dele, ter a marca dele, e uma vez marcado por ele, começa-se as transformações de dentro para fora. Deixa eu te falar uma coisa: nós não conseguimos, eu não consigo mudar por mim mesmo. Eu preciso do Espírito Santo. E todas as vezes que eu tento mudar quem eu sou para melhor, sozinho, é religiosidade. Porque eu não consigo. Eu não posso pelas minhas próprias vontades, eu preciso do Espírito Santo. O próprio Jesus disse isso, que Jesus disse: sem mim, João 15, disse que sem mim nada podeis fazer. Se você tem tentado mudar pelas suas próprias mãos, você corre um grande risco ao enfado, a se cansar, e também você pode até se frustrar. Assuma na sua vida, entenda que você foi selado por Ele, e permita Ele mudar em você o que for preciso mudar. Não tente sozinho. Talvez às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, para nos auxiliar, para a caminhada ficar mais leve. Mas às vezes nós não aceitamos, nós rejeitamos aqueles que Deus colocou nas nossas vidas. É como acontece em um consultório médico. Imagina se você estiver passando mal e você vai ao consultório médico e o doutor diz para você o seguinte: olha, você precisa fazer um tratamento, você precisa tomar esses e esses remédios de tantas e tantas horas. E você dizer para ele assim: doutor, eu sei que eu estou sentindo, mas eu acho melhor eu tomar esse remédio aqui e tentar se medicar por si mesmo.
E a pergunta é: por que você foi ao médico então? Por que de um especialista? E há o grande risco de nós queremos nos medicar sozinhos. Porque às vezes a gente vai tentar tratar algo que não é necessário. Mas tem pessoas que às vezes tentam, de alguma forma, tratar o que não é necessário para fugir daquelas que realmente é necessário. Permita o Espírito Santo de Deus, Ele trabalhar na sua vida, a fazer aquilo que Ele quer fazer em você. Tem alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança com o Senhor? Ou talvez você se afastou dos caminhos do Senhor e deseja renovar a sua aliança com Ele hoje? Tem alguém? Se tiver, nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém nessa noite que deseja? Não? Amém. Vamos orar mais um pouco e em seguida iremos orar para encerrarmos. Pode ministrar. Vamos orar ao Senhor. Depois nós iremos orar para nós encerrarmos. Jesus, há poder nesse nome. Jesus, a minha vida transformou. Jesus, é o amado da minha alma. Jesus, como eu amo este nome. Jesus, Ele é o mesmo a cada dia. Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Jesus, como eu amo esse nome. Jesus, a minha vida transformou. Jesus, é o amado da minha alma. Jesus, há poder nesse nome. Jesus, Ele é o mesmo a cada dia. Jesus, é Salvador e meu Senhor. Será que você pode agradecer ao Senhor por Ele ter mudado você? Por Ele um dia ter mudado a sua vida, transformado a sua vida. Não conheço como foi o seu passado, não sei como foi, mas eu tenho a convicção de que o Senhor mudou você. Que o Senhor mudou a sua casa, que o Senhor mudou a sua família. E por mais que não esteja, talvez, da forma que gostaríamos, mas de uma coisa eu tenho certeza que está melhor do que já foi muito tempo atrás. Então glorifica o Senhor pelas mudanças que Ele fez, pelas transformações que Ele realizou, por aquilo que Ele já construiu em você, através de você, na sua família. Não olhe para aquilo que Ele ainda não construiu, agradeça por aquilo que Ele já construiu e abra o seu coração para aquilo que Ele quer construir. Obrigado, Jesus, porque o Senhor transformou a nossa vida, porque o Senhor nos mudou, porque o Senhor nos transformou, porque o Senhor fez de nós e está fazendo de nós pessoas melhores. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor
decidiu começar a fazer, a realizar a tua boa obra em nós. E essa boa obra irá ser concluída até a volta do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, mas queremos declarar que ainda não está bom. Nós queremos ser pessoas melhores, não para nos engrandecer, não para nos ensoberbecer, não por vaidade, mas para agradar ao Senhor. Continua a fazer a tua obra em nós. Continua a nos moldar segundo a tua vontade e o teu querer. Eu abençoo você, abençoa o seu restante de noite, que possa ser uma noite do revigorado do Espírito Santo sobre a sua vida. Que você tenha as suas forças, a sua energia revigorada, a sua mente revigorada, os seus pensamentos revigorados. Que o Senhor possa derramar da graça dele sobre você. Que o Senhor possa, nessa noite, durante essa semana, trazer cura sobre as suas emoções. Tenha uma semana abençoada, próspera, produtiva, alegre, feliz, contente, porque o Senhor, Ele começou a boa obra em nós, em nome de Jesus. Vá em paz, forte abraço para a glória de Deus. Jesus.